A madrugada de 6 de junho de 1944 parecia imóvel no início, como se o ar segurasse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. Depois veio o ruído distante, um som grave, crescente, quase orgânico. Não era trovão, não era vento. Era o ronco sincronizado de centenas de motores Pratt & Whitney, carregando homens que sabiam, mesmo sem admiti-lo, que podiam estar vivendo suas últimas horas. Entre eles estava o paraquedista americano, John Steele, do 505º Regimento da 82ª Divisão Aerotransportada. Ele mantinha o olhar fixo no chão metálico do C-47, sentindo a vibração do mundo inteiro prestes a mudar. O interior do avião era um microcosmo de emoções contidas. Alguns soldados olhavam para fotos guardadas nos bolsos, tocando-as como quem toca um talismã antes da queda. Outros seguravam suas armas com a mesma firmeza de quem segura a própria existência. Havia um cheiro de suor, graxa, couro molhado e ansiedade que parecia encher cada centímetro de ar. A luz vermelha iluminava os rostos de forma desigual, criando sombras profundas que deixavam todos com semblantes quase fantasmagóricos. Lá fora, a Normandia dormia. Pelo menos deveria. Mas pequenos pontos laranjas acesos em terra denunciavam algo. Incêndios, casas queimando, tiros esparsos, movimentação anormal. A Luftwaffe não estava no ar, mas a Alemanha não dormia. As defesas estavam alertas, e o pior ainda estava por vir. Steele tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado demais. Ele apertou a correia do capacete, revisou mentalmente suas instruções e encostou a cabeça no coldre do fuzil. O oficial gritou a 30 segundos do salto. A fuselagem imediatamente se encheu de sons. O clique de mosquetões sendo checados, o estalo das botas reposicionando o peso, o ruído seco da porta lateral sendo destravada. O vento explodiu lá dentro com violência, trazendo consigo o cheiro salgado do Canal da Mancha e o assobio sinistro de projéteis que começavam a subir. A primeira rajada de flak atingiu o lado direito do avião. Luz branca e laranja iluminou o interior como um clarão de câmera fotográfica. O C-47 sacudiu como se tivesse sido socado por um gigante invisível. Steele segurou o cabo estático, mas seus dedos tremeram. Outro projétil explodiu mais perto, e agora era possível ver fragmentos pontiagudos perfurando a fuselagem, produzindo pequenos feixes de luz que atravessavam o metal. A luz ficou verde, e então ninguém pensou, apenas saltou. O vento arrancou o corpo de Steele para fora como se fosse um brinquedo. Por um segundo ele não era homem, era objeto, era folha, era poeira lançada no escuro. O céu estava iluminado por traçantes vermelhos e verdes que subiam como serpentes brilhantes, tentando capturar cada paraquedista. Abaixo, o terreno parecia pulsar em tons laranja, vermelho e preto. Sainte-Mère-Église ardia. Steele tentou controlar sua descida, mas o vento estava furioso. Ele não caía, era jogado. O paraquedas abriu com violência brutal. A sacudida deslocou seu corpo e, junto com ela, veio a dor, estilhaços passando rente demais. Ele olhou para baixo, tentando avaliar a situação. O incêndio da cidade iluminava cada paraquedista como se fossem alvos de um espetáculo macabro. Viu um colega ser atingido no ar e despencar sem vida. Viu outro cair sobre uma casa em chamas. Viu tiros vindos de todos os lados. A praça central era um holofote assassino, e ele estava descendo direto para ela. Tentou se mover. Puxou as tiras. Nada. O vento decidira por ele. O paraquedas enroscou-se com força contra o campanário da igreja. O impacto jogou seu corpo contra a pedra, arrancando o ar de seus pulmões. Quando tentou cortar as tiras, outra dor o atravessou no ombro. Sangue quente escorreu pelo braço. Foi então que percebeu, 20 metros acima do chão, visível a toda a praça, sem mobilidade, sem cobertura. Ele estava condenado. Ou fingia a morte, ou encontraria a verdadeira. E ali, preso à torre, começou a assistir ao dia D de um ângulo que nenhum homem jamais pedira para ver. O mundo inteiro parecia ter encolhido para a praça de Sainte-Mère-Église. Abaixo de Steele, o fogo se espalhava como uma criatura descontrolada, iluminando cada pedra, cada janela, cada passo incerto. O calor chegava até ele, subindo em vagas de ar quente que faziam seu corpo balançar lentamente.
Ele estava preso, vulnerável e mais exposto do que qualquer soldado deveria estar. Mas por uma estranha ironia, essa exposição seria também sua salvação. O barulho era ensurdecedor. Rajadas de metralhadora retumbavam e ecoavam entre as paredes estreitas. O estalo de madeira queimando se misturava ao som de passos apressados. Gritos em alemão cortavam o ar como lâminas. E por cima de tudo, como uma batida cardíaca metálica, o sino da igreja tocava. Ninguém sabia ao certo por quê. Talvez fosse o calor, talvez fosse algum movimento involuntário da estrutura, mas o sino repicava, como se anunciasse a chegada da própria morte. Steele sentiu o sangue escorrer por seu braço ferido, marcando sua farda com manchas escuras. Suor frio acumulava-se na nuca e seu corpo inteiro tremia. Ele precisava permanecer imóvel, precisava convencer os alemães de que estava morto, mas cada músculo clamava por alívio, por uma mudança de posição, por qualquer gesto mínimo. O paraquedas preso à torre puxava seu corpo para trás, deixando-o numa posição artificial, dolorosa. O ombro latejava, a perna queimava, e o barulho constante dificultava até mesmo ouvir os próprios pensamentos. Lá embaixo, os soldados alemães já tinham percebido que paraquedistas estavam caindo diretamente sobre a cidade. Alguns apontavam lanterna para o céu, tentando localizar alvos entre as nuvens de fumaça. A certa altura, uma luz se deteve exatamente nele. Steele sentiu a pele do rosto arder como se estivesse sendo queimada. A lanterna subia lentamente pelo contorno de seu corpo. Capacete, ombros, peito, pernas. Ele manteve os olhos semicerrados, quase fechados, numa imobilidade absoluta. Era como se estivesse conversando com a própria morte, pedindo-lhe alguns minutos a mais. A lanterna baixou, e o soldado voltou a correr. O coração de Steele, que parecia ter parado, voltou a bater com violência. Ele não sabia quanto tempo conseguiria continuar ali. A dor nas articulações aumentava. Suas mãos começavam a perder força. O vento fazia com que seu corpo balançasse para a direita e para a esquerda, como um cadáver pendurado. E a cada oscilação, ele temia que o movimento revelasse que ainda estava vivo. Foi então que ouviu os primeiros gritos desesperados dos civis franceses. Pessoas corriam pela praça, tentando apagar o incêndio que consumia um depósito. Baldes passavam de mão em mão. A luz laranja refletia nos rostos amedrontados. Steele viu uma mulher carregar uma criança no colo, tentando protegê-la dos projéteis que cortavam o ar. Ele queria gritar para que corressem, para que fugissem, para que se protegessem, mas não podia. De repente, um paraquedista caiu em chamas bem na frente da igreja. A roupa incendiada iluminou o chão como se fosse uma tocha humana. Steele fechou os olhos por um instante, tentando apagar a imagem que acabara de ver. Mas a guerra não permite fechar os olhos. Outro paraquedista desceu descontrolado, tentou cortar as tiras antes de tocar o telhado, e foi abatido no ar. Um terceiro caiu na própria praça, rolando até ficar imóvel. Steele sentia cada morte ecoar dentro de si, como se fossem golpes diretos em seu estômago. O sino continuava tocando, e então algo ainda mais cruel aconteceu. Um grupo de soldados alemães parou exatamente sob ele. Eles gritavam instruções, apontavam em direções diferentes, tentavam reorganizar-se diante do caos que estava se formando. Um deles acendeu um cigarro, dando uma puxada longa enquanto olhava para o alto. Steele achou que ia morrer naquele instante, mas o soldado apenas desviou o olhar. A praça inteira era um redemoinho de luz e morte, e ele era apenas um objeto inerte pendurado acima de tudo. O tempo continuava a escorrer de forma distorcida. Steele não sabia se ficar ali 10 minutos, 30, 1 hora. Seu corpo já não obedecia. Seus olhos ardiam. O peso da farda e dos equipamentos se tornava insuportável. Ele imaginou que poderia simplesmente desmaiar e deixar o corpo relaxar, e esse pequeno relaxamento seria suficiente para denunciá-lo. Não podia. Não agora. Não assim. E então, quando acreditou que não suportaria mais, ouviu passos. Não corridos, não apavorados, passos lentos, determinados. Uma lanterna subiu novamente na direção do campanário. Dessa vez, a luz não passou direto. Ela parou exatamente no rosto dele. E uma voz alemã gritou: "Ele está vivo!" A frase "Ele está vivo" atravessou a madrugada como um tiro. Para Steele, soou como a sentença que vinha tentando adiar desde o momento
em que seu paraquedas se enroscara no campanário. A lanterna permaneceu fixa em seu rosto, revelando o brilho úmido nos seus olhos, brilho que o gesto desesperado de fingir morte não conseguia esconder. Seu corpo ainda balançava ligeiramente, denunciado pelo vento. Era o suficiente. 2 soldados alemães começaram a gritar instruções. Um apontava para ele com o fuzil, o outro corria na direção da entrada lateral da igreja. Steele apertou os dentes. Se tentasse lutar, morreria. Se tentasse cortar as tiras, cairia como um saco de pedras no chão de pedra. Não havia fuga. Seu corpo inteiro protestava, latejando nos ferimentos que queimavam como fogo líquido. O ombro parecia deslocado. A perna sangrava. A posição em que estava desde o impacto transformara cada articulação num campo de batalha interno. O medo era intenso, mas algo dentro dele dizia: ainda não acabou. Dentro da torre, ouviu passos apressados subindo a escada estreita. O som ecoava de maneira abafada, como se o interior da estrutura respirasse junto com o soldado que subia. Steele tentou preparar o corpo, mas suas mãos mal respondiam. Ele ouviu a porta do campanário ranger. Então, uma sombra surgiu ao seu lado. Um soldado alemão, jovem, rosto tenso, fuzil apontado diretamente para o peito de Steele. Houve um momento de silêncio absoluto. Um segundo suspenso no qual a guerra inteira pareceu caber dentro daquele pequeno espaço. O alemão avançou, cortou as tiras com um movimento firme e, num instante, Steele despencou. O impacto contra o piso de pedra arrancou um gemido involuntário, alto demais, claro demais. A dor explodiu em ondas que subiam do chão para sua espinha. O alemão o puxou com brutalidade, levantando-o pelo colarinho e empurrou-o em direção à escada. Steele tentou apoiar-se no corrimão, mas suas mãos escorregaram. Ele quase caiu. O alemão empurrou-o novamente, gritando ordens que Steele mal conseguia entender. Quando chegou à base da torre, 2 soldados o esperavam. Um deles deu-lhe uma coronhada na costela, derrubando-o de joelhos. Steele caiu sobre pedras frias. O outro soldado chutou sua arma para longe e o arrastou até uma casa próxima, uma residência transformada às pressas em posto de comando improvisado. Lá dentro, o cheiro de fumaça se misturava ao odor de suor e metal quente. Havia mapas sobre uma mesa, lanternas penduradas precariamente, e 2 paraquedistas americanos feridos no chão, desarmados, ambos inconscientes. Steele foi empurrado contra a parede. Um alemão alto aproximou-se, segurando-o pelo queixo, levantando seu rosto para examiná-lo. Havia raiva nos olhos daquele homem, raiva sombria, acumulada, de quem vira muitos dos seus caindo nas últimas horas. Ele disse algo em tom áspero. Steele entendeu apenas uma palavra: quantos. Quantos haviam saltado? Quantos estavam na cidade? Quantos vinham atrás? Steele permaneceu calado. A resposta veio na forma de um soco. A cabeça dele bateu contra a parede. O mundo girou. Ele piscou várias vezes até encontrar novamente o foco. O alemão repetiu a pergunta. Steele respirou fundo e balançou a cabeça, como se não compreendesse. Outro soldado aproximou-se com a arma apontada para ele. A situação era desesperadora, mas, por trás do medo crescente, ele percebia algo diferente no ambiente. Tensão, nervosismo, ansiedade. E então percebeu o motivo. Lá fora algo rugia no céu, primeiro baixinho, depois mais alto, depois ensurdecedor. Era o som grave e familiar de aviões aliados, uma nova onda de C-47 se aproximando, carregando mais paraquedistas. Os alemães olharam uns para os outros alarmados. Um correu até a janela, outro saiu pela porta gritando. O guarda que vigiava Steele desviou o olhar por apenas meio segundo, mas meio segundo era tudo o que Steele precisava. Com um movimento desesperado, ele se lançou para a frente, agarrando a arma do guarda. O alemão tentou puxá-la de volta, mas Steele afundou o joelho em seu estômago. O homem perdeu o fôlego. Steele arrancou o fuzil de suas mãos e, com a coronha, atingiu seu queixo com brutalidade. O soldado tombou como um saco de areia. Outro alemão entrou correndo pela porta. Steele disparou instintivamente. O tiro atingiu a parede, ricocheteando. O soldado recuou, assustado. Steele não esperou. Mancando, cambaleando, quase cego de dor, correu para os fundos da casa. Lá fora, o céu se abria em dezenas de cúpulas brancas de paraquedistas descendendo.
A guerra voltava para Sainte-Mère-Église e John Steele estava livre novamente. A noite começava a ceder lugar a uma tênue luz azulada quando Steele emergiu pelos fundos da casa onde estivera preso. A brisa fria da Normandia bateu em seu rosto como um tapa que o despertou completamente. Ele tropeçou ao descer um pequeno degrau de pedra, apoiando-se na parede para não cair. Seu corpo estava destruído. Cada músculo parecia queimado. Cada articulação parecia prestes a quebrar. Ainda assim, ele seguiu em frente. Instinto, necessidade, sobrevivência. O céu acima dele, antes dominado pela escuridão, agora se enchia de novos paraquedas, como flores brancas se abrindo lentamente contra o amanhecer. Steele sabia que, com essa nova onda, a cidade se transformaria em um campo de batalha mais feroz ainda. Precisava se afastar dali rápido, evitar ser recapturado e, principalmente, encontrar outros soldados da 82ª para reorganizar a resistência. Ele caminhou mancando ao longo de uma viela estreita, iluminada apenas pelo reflexo distante das chamas. A fumaça ondulava entre as casas, tornando o ar pesado, quase sólido. A cada esquina, Steele parava, ouvia, avaliava. O som dos passos alemães ecoava em algumas ruas, mas de forma desordenada. Eles estavam se reposicionando, mas já não com a mesma confiança. O som dos aviões aliados tinha quebrado algo neles, algo interno e invisível. A ameaça agora vinha de cima, de várias direções ao mesmo tempo. Steele aproximou-se de um jardim cercado por uma cerca baixa. Através das tábuas de madeira, viu uma família escondida. Uma mulher abraçando duas crianças, enquanto um homem observava o movimento da rua pelo vão da porta. Steele se arrastou mais próximo e sussurrou em inglês. Depois tentou francês. Americano. Soldado americano. O homem virou o rosto imediatamente, os olhos arregalados ao vê-lo ferido e com o fuzil em mãos. Ele fez um gesto para Steele entrar. O paraquedista balançou a cabeça. Não podia ficar parado. A guerra se movia, e ele precisava se mover junto. Quando virou a próxima esquina, Steele congelou. A rua principal estava tomada por paraquedistas da 82ª. Homens correndo de cobertura em cobertura, alguns arrastando munições, outros dando instruções rápidas. Um grupo tentava se aproximar da igreja. Outro fazia os civis recuarem para dentro de casas mais seguras. Era caos, mas um caos aliado. Havia direção, havia propósito. E então, algo extraordinário aconteceu. Um dos sargentos, sujo de fuligem, olhou para Steele e parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram como se vissem um fantasma. Steele! Meu Deus do céu! Você está vivo! Outros soldados se aproximaram. Um deles deu um tapa leve no ombro dele, esquecendo por um segundo que Steele estava ferido. Outro o puxou para perto, verificando se havia mais alemães por perto. O paraquedista mal conseguia falar, mas seus olhos diziam tudo. Ele estava exausto, mas vivo. E agora fazia parte novamente de algo maior do que sua própria luta por sobrevivência. Enquanto recebia atendimento rápido, bandagens improvisadas, um gole de água, palavras de incentivo, Steele desviou o olhar para a igreja. O campanário se erguia contra o céu, e lá no alto, balançando suavemente, estava o mesmo tecido branco que quase o matara. Seu paraquedas ainda preso, marcado pela fumaça, balançando como um lamento silencioso. A visão o atingiu como um soco emocional. Era surreal ver de baixo o mesmo lugar onde passara horas entre a vida e a morte. Os sons dos combates se aproximavam novamente. Tiros ecoavam de uma rua lateral. O sargento da 82ª deu ordens rápidas para reorganizar posições. A cidade não estava totalmente segura. Não ainda. Mas os americanos estavam ganhando terreno. Civis saíam cautelosamente das casas, alguns chorando, outros acenando para os paraquedistas. Era visível em seus rostos a mistura de medo e gratidão. Steele levantou-se com a ajuda de dois companheiros e caminhou até a borda da praça. Lá, pôde ver um dos momentos mais marcantes da libertação. Um grupo de civis franceses ergueu uma bandeira tricolor improvisada, tecido amarrado a um cabo de vassoura. Quando o pano se abriu no ar, mesmo rasgado e chamuscado, a praça inteira pareceu respirar. Os paraquedistas aplaudiram. Alguns tiraram os capacetes por respeito. Sainte-Mère-Église estava se tornando, naquele instante, a primeira cidade francesa libertada no dia D.
E Steele, quase por acidente, testemunhara tudo de um ângulo que ninguém jamais imagina, suspenso entre o céu e a morte, pendurado como um símbolo involuntário de resistência. O sargento tocou seu ombro e disse: "Você virou lenda esta noite, Steele. A cidade inteira viu você ali em cima." Steele respirou fundo, tentando absorver as palavras. Lenda. Era estranho ouvir isso. Ele não se sentia herói. Sentia-se apenas vivo. E agora, cercado por seus irmãos de unidade, percebia que a guerra ainda estava longe do fim. Mas Sainte-Mère-Église havia despertado. E nada a colocaria para dormir novamente. A manhã avançava, empurrando a noite para longe, enquanto Sainte-Mère-Église respirava um alívio novo, raro, quase incrédulo. O sol, ainda tímido, começava a tocar os telhados, revelando marcas profundas da batalha. Casas queimadas, janelas estilhaçadas, sangue misturado à poeira. Para John Steele, cada detalhe parecia mais nítido do que deveria, como se a adrenalina, ainda correndo por suas veias, deixasse tudo hiperreal, quase cinematográfico. Ele caminhava devagar, apoiado por seus companheiros, tentando entender como estava vivo. Os paraquedistas agora consolidavam posições, varrendo ruas e vielas em busca de alemães isolados. Havia tiros esporádicos, mas a resistência principal já tinha recuado. Civis surgiam como fantasmas entre portas entreabertas, observando com olhos marejados os homens de jaqueta verde-oliva que haviam caído do céu. Alguns traziam água, outros pão, outros simplesmente levantavam as mãos, agradecendo em silêncio. Steele olhou para a igreja novamente. O paraquedas branco pendurado no campanário parecia agora um estandarte, um lembrete, um símbolo de algo que nem ele conseguia nomear completamente. Um soldado ao seu lado murmurou: "Nunca vi nada assim. Você ficou lá em cima o tempo todo?" Steele apenas assentiu. A voz do sargento ressoou entre as paredes de pedra. "Precisamos avançar para o norte. Montem posições defensivas." Homens se espalharam, criando barricadas improvisadas, com móveis arrastados e sacos de areia. A guerra continuava ali perto. Steele conseguia ouvir trocas de tiros em zonas rurais próximas. As estradas ainda eram contestadas, e a artilharia alemã, sempre imprevisível, poderia atingir a cidade novamente a qualquer momento. Mesmo assim, algo extraordinário estava acontecendo. A praça central, minutos antes um redemoinho de fogo, agora recebia os primeiros passos cautelosos de civis que deixavam suas casas. Mulheres abraçavam soldados da 8ª. Velhos choravam. Crianças ainda tímidas aproximavam-se como quem se aproxima de algo sagrado. Um garoto de uns 10 anos encarou Steele com olhos enormes. Ele disse algo em francês, apontando para o campanário. Steele não entendeu, mas o garoto sorriu e bateu no peito 2 vezes, como quem homenageia um guerreiro. Essa imagem ficou gravada em Steele de um jeito que seus ferimentos não ficariam. Um dos médicos da unidade aproximou-se com uma expressão avaliadora. "Steele, precisamos te levar para uma área de cuidado. Você perdeu bastante sangue." Steele tentou recusar, mas o médico insistiu. "Não seja teimoso. Você já brigou contra a morte uma vez hoje. Não teste a sorte." Foram até um celeiro improvisado como posto médico. Lá dentro, ele viu dezenas de paraquedistas sendo tratados. Alguns com cortes graves, outros com ferimentos menores, alguns já sem vida, cobertos por mantas. O médico que o examinou limpou seu ombro com movimentos rápidos. "Você teve sorte. Estilhaços passaram perto demais da artéria." Steele respirou com dificuldade. "Ficar pendurado lá ajudou no quê, doutor?" O médico respondeu com um meio sorriso. "No mínimo te deixou longe da linha de tiro, por um tempo." Steele deitou por alguns minutos, mas a inquietação era maior que a dor. Ele se levantou antes que lhe dessem permissão e saiu novamente para a luz da manhã. No centro da praça, um grupo de paraquedistas erguia uma bandeira americana improvisada, um pano azul costurado às pressas com estrelas pintadas. Ao lado dela, uma bandeira francesa ainda chamuscada balançava suavemente. A cidade estava oficialmente libertada. Um oficial francês aproximou-se de Steele, acompanhado do padre local. O padre era um homem magro, de feições suaves, mas com olhos marcados por noites de vigília e medo. Ele estendeu a mão e falou devagar, com o cuidado de quem oferece algo precioso. "Você viu tudo de lá de cima. Deus o manteve vivo." Steele apertou a mão dele, sentindo-a firme apesar da idade.
Não sei se foi Deus, padre, mas sei que não esqueço o que vi. O padre assentiu. A verdade é que antes de vocês chegarem, achamos que a morte tinha tomado esta cidade. Mas então vocês caíram do céu. E com vocês veio a vida. Steele não soube responder. Palavras eram pequenas demais para a enormidade daquela madrugada. O sargento voltou a se aproximar. Steele, estamos reunindo os sobreviventes do 505. Venha conosco. Ele respirou fundo e deu um último olhar para o campanário. A visão do paraquedas balançando no vento, tocado pela luz suave da manhã, parecia representar algo maior do que sua própria sobrevivência. Parecia dizer, alguns homens não caem, eles ficam. Steele, naquele instante, entendeu algo que mudaria sua relação com aquela cidade para sempre. Sainte-Mère-Église não tinha apenas sido libertada, ela havia renascido, e ele, de alguma forma, fazia parte disso. Os combates diminuíram gradualmente ao longo da manhã, como ondas que perdem força após quebrar repetidamente contra a costa. A Normandia despertava sob uma luz pálida, e Sainte-Mère-Église, que horas antes parecia condenada, agora respirava com a suavidade frágil de quem acaba de sobreviver a um trauma profundo. Para John Steele, a guerra continuava e continuaria por muito tempo, mas aquela cidade ficaria gravada em sua alma de um jeito que nem o barulho dos aviões, nem os anos seguintes conseguiriam apagar. Ele caminhou até o centro da praça novamente, desta vez mais firme, ainda que mancasse devido ao ferimento na perna. Por onde passava, civis o observavam com curiosidade, admiração, reverência. Era estranho. Ele não tinha feito nada além de sobreviver. Não tinha colocado bombas, não tinha liderado investidas, não tinha derrubado posições inimigas, apenas ficara pendurado, apenas fingira a morte, apenas testemunhara o caos de um ângulo impossível. Mas talvez fosse justamente isso que os tocava. O soldado que não caiu, o soldado que viu tudo, o soldado que o fogo não alcançou e que os alemães não conseguiram matar de imediato. Steele olhou novamente para o campanário. Era uma visão ao mesmo tempo terrível e redentora. O tecido do paraquedas, antes alvo de desespero, agora parecia um estandarte silencioso de resistência. Ele nem percebera que havia parado no meio da rua, apenas encarando a torre, até que um grupo de crianças francesas se aproximou tímidas. A mais velha, talvez com 12 anos, segurava algo enrolado em pano. Com cuidado, abriu-o e revelou um pequeno crucifixo simples, de madeira gasta. Ela estendeu o crucifixo para Steele. Pour vous, pour la liberté. Para você, pela liberdade. Steele engoliu seco. Merci, merci beaucoup. A criança sorriu, e o grupo correu de volta para dentro de uma casa. Ele permaneceu ali, segurando o crucifixo por alguns segundos, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Como explicar para aquelas crianças que ele era apenas um homem com medo, pendurado no alto, rezando para não ser descoberto? Como explicar que não havia glória em quase morrer, apenas uma estranha combinação de destino, azar e sorte? Um oficial da 8ª Cozinda se aproximou. Steele, vamos mover a unidade. Precisamos consolidar o setor leste antes de avançarmos. Steele assentiu. A guerra chamava novamente. Ele não podia ficar preso àquela praça, mesmo que parte dele quisesse. Parte dele desejava sentar no chão e chorar até que a realidade se desfizesse. Outra parte queria subir novamente à torre, apenas para tocar a pedra que segurara sua vida por horas intermináveis. Mas a parte que falava mais alto naquele momento era a que sempre falava mais alto em tempos de guerra: seguir em frente. No entanto, antes de se afastar, um último encontro o deteve. O padre local reapareceu, caminhando devagar. Ele segurava um livro antigo, provavelmente uma Bíblia da igreja. Aproximou-se de Steele com a serenidade de quem já vira a morte muitas vezes e reconhecia sua sombra em homens vivos. Você voltará, mon fils. Eu sei que voltará. Steele arqueou uma sobrancelha. Voltar? Sim. Esta cidade agora é parte de você. E você é parte dela. Há lugares no mundo que nos escolhem mesmo quando não os escolhemos. Steele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. O padre apenas sorriu, tocou seu ombro com cuidado e se afastou, caminhando de volta para a igreja. O resto do dia foi consumido pela rotina brutal da guerra: reorganização de tropas, remoção de feridos, limpeza parcial de ruas, preparação para contra-ataques alemães.
Steele lutou novamente naquela tarde em outra posição próxima à cidade. Lutou também nos dias seguintes, semanas seguintes, meses seguintes. A guerra era implacável, e a Europa ainda tinha muito sofrimento reservado aos homens da 8ª. Mas nenhuma outra noite seria como aquela. Anos depois, quando a guerra finalmente perdeu seu eco, Steele voltou a Sainte-Mère-Église. Voltou como veterano, não como soldado. Voltou com passos mais lentos, mas com olhos igualmente atentos, e a cidade o recebeu como filho. O manequim no campanário já estava lá, pendurado exatamente onde ele estivera, balançando suavemente com o vento da Normandia. Steele ficou parado na praça por longos minutos, encarando aquela réplica muda. Então sussurrou para si mesmo. Eu não estava preso à igreja. A igreja estava presa a mim. E naquele instante, ele finalmente entendeu a verdade profunda daquela noite. Algumas batalhas se vencem vivendo. Alguns símbolos nascem do impossível. E algumas cidades guardam para sempre os homens que quase morreram por elas. John Steele foi um desses homens. E Sainte-Mère-Église jamais o esqueceu. Se esta história te arrepiou, imagine quantas mais ainda estão escondidas nos campos da Europa e nas páginas esquecidas da guerra. Aperte inscrever-se, deixe o like e escreva. Eu apoio mais histórias como esta. Assim, o algoritmo entende, e nós continuamos trazendo a verdade daqueles que viveram o impossível.